abençoar os irmãos com a paz do Senhor? Amém. Feliz de estar aqui nessa noite com os irmãos para poder adorarmos ao Senhor e derramar um pouco daquilo que Ele falou conosco. Desde já, convido os irmãos a estar abrindo as suas Bíblias comigo, livro de Esté, capítulo de número 4. Como já foi apresentado, me faça acompanhado do meu esposo, dos meus filhos. Esté, capítulo de número 4. Desde já agradecer ao pastor Rafael também por nos conceder a tribuna nessa noite para estar falando do amor do Senhor conosco. Esté, capítulo de número 4, eu vou estar lendo do versículo 14 ao versículo 16. E diz assim: porque se de todo te declarares neste tempo socorro e livramento, doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se não para tal tempo como este foste chegado a este reino. Então disse Esté, que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta a todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Amém? Amém? Os irmãos podem estar se assentando. Eu antes gostaria de adorar a Deus com louvor. E vou convidar minha filha para adorar a Deus comigo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pedir ajuda também do Matusael. Vamos estar adorando a Deus com o corinho. Vem aqui. Aleluia. Sobe. Mulheres guerreiras, erga a bandeira, porque nessa peleja Deus vai pelejar. Mulheres guerreiras, erga a bandeira, porque nessa peleja Deus vai pelejar. A mulher sábia edificará, a mulher virtuosa quem achará. A mulher que adora é
aleluia. Irmãos, ela levanta 6 horas da manhã, porque ela estuda no período da manhã, mas no momento que nós estávamos vindo para cá, ela falou: mãe, se você for louvar, deixa eu louvar com você? Eu falei: deixa. E ela é a minha companheira do louvor, para a honra e glória do santo nome do Senhor. E nós estamos aqui nessa noite para poder falar, compartilhar com as irmãs, com os irmãos, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. No momento que o pastor Rafael nos convidou, ele falou que o tema que está acontecendo nas quarta-feiras é as mulheres guerreiras. E nós estamos aqui para falar um pouquinho de uma mulher, dentre tantas que foram guerreiras, dentre tantas que são aqui nessa noite, com suas guerras, com suas batalhas, mas eu venho como profeta do Senhor sobre a tua vida. Deus, Ele vai estabelecer estratégias para você aqui nessa noite. A tua vinda nessa casa não foi em vão, mas o Senhor tem estratégias para ti diante essa guerra, diante essa batalha que você está enfrentando no seu lar, no seu serviço, na sua vida espiritual, porque talvez você esteja pensando: ah, Débora, mas eu não trabalho. Ah, Débora, mas eu não estudo. Ah, Débora, mas eu estou sempre ali em casa. Mas é uma guerra espiritual tremenda que você não sabe que eu estou passando, e o Senhor, Ele estabelece ferramentas sobre a tua vida, e eu creio que você vai sair de posse delas aqui nessa noite. Aleluia. O texto a qual nós lemos, ele vai nos contar a vida de uma mulher chamada Radassa, e assim também tida e mais conhecida como Esther, uma rainha. Mas voltando um pouquinho no princípio da trajetória dela, porque assim como nas nossas vidas, nada acontece assim num estalar de dedo, existe uma trajetória que nós traçamos. A Bíblia nos diz que o rei Assuero, ele estava dando uma festa, e essa festa já estava durando um certo tempo, e nessa festa estavam príncipes, nessa festa estava toda aquela província a qual ele governava, e ele chamou todo aquele povo para poder estar mostrando ali o seu poder, as suas riquezas, as suas conquistas. Mas a Bíblia nos diz que Vasti, ela estava também dando uma festa. O rei estava dando uma festa para os homens de importância daquele tempo, mas Vasti também estava dando uma festa no palácio diante daquele momento. E a Bíblia vai nos dizer que agora o rei vai chamar Vasti na presença dele. Entenda que o rei, ele era uma autoridade suprema. Vasti não é somente a esposa, não é somente uma rainha, mas ela também deveria obedecer ao rei que era maior do que ela. Mas a Bíblia nos diz que quando ele manda chamar Vasti, ela se recusa a chegar na presença do rei. Vasti, ela se recusa a sair da sua festa e estar diante do rei. E naquele momento o rei se ira de forma terrível. E aconselhado pelos seus conselheiros que estavam diante dele, pelos supremos daquele reino, ele vai cortar relação com Vasti. E ele agora vai dizer: ela não vai ser mais a rainha. Ela me desrespeitou, ela me envergonhou. Eu vou procurar outra. E tá aqui que nós entramos, aleluia. Você vai dizer: mas por que aqui, Débora? Porque aqui surge uma oportunidade que o céu nos concede. Esther não era filha de rei na terra, mas era ela filha de um rei no céu.
E esse rei no céu é ele que age de estratégia, é ele que faz o acontecer na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. Estela não era filha de rei para que ela fosse rainha. A Bíblia não nos fala se Vasti era filha de rei. Mas na grande trajetória que nós lemos na Bíblia, um rei, normalmente eles se casavam com uma princesa, como a filha de um rei de um outro reinado, porque era por costume eles fazerem aliança para que o rei se expandesse, para que os reinados se expandissem, para que os reinados se tornassem maior, para que o povo continuasse a crescer em terras, em heranças, em poder. Esther não tinha nada para poder depositar, mas o Senhor viu graça naquela mulher. Nós não tínhamos nada para depositar diante o Senhor, mas o Senhor, Ele viu graça em mim, o Senhor, Ele viu graça em você. O Senhor, Ele se agradou de Esther. E a Bíblia diz que Esther, ela tinha uma formosura, mas o que ela tinha não era algo comum. Não era só uma beleza exterior, pastor Rafael, porque a Bíblia diz que os eunucos, eles também se agradaram de Esther. Foram muitas mulheres chamadas naquela província, muitas virgens separadas, para que viesse, o rei pudesse escolher, pudesse cair na graça do rei. Eu acredito que ali tinham princesas, eu acredito que ali tinham as mais belas. Mas Esther havia nascido com um propósito. A Bíblia diz que Esther foi criada por um tio. Esther já não tinha mais os seus pais, já não tinha mais o seu pai, Esther não tinha mais a sua mãe. Esther já havia sofrido por processos, porque você ser criada sem um pai, você ser criada sem uma mãe, para muitos é uma falta tremenda, se para não dizer para todos, porque isso acarreta vazios dentro do ser humano, isso acarreta espaços não preenchidos. Mas ela foi criada por um parente, o tio dela criou ela. Eu fui criada pela minha mãe, eu não fui criada pelo meu pai, mas eu tive um padrasto que se fez pai. Mas quem não foi criada por uma mãe, não foi criada por um pai, ainda que tenha um tio, ainda que tenha uma tia, ainda que tenha um amor de algum parente, não é a mesma coisa. Senta para conversar com alguém que não teve os pais, para poder perguntar como é que foi a trajetória, como é que ele fez nos dias difíceis, nos dias que ele teve dor e ele quis chorar, nos dias que ele não queria falar nada, mas ele só queria um colo para deitar. E ele não sentia essa liberdade. Não é que às vezes não era dada, mas ele não sentia essa liberdade. Eu vejo Esther como alguém desde o início da sua trajetória sendo forjada pelo Senhor. E talvez você pense assim: mas deu certo para todo mundo e para mim não dá. Tudo que eu tento fazer, nada acontece. Mas em meio à sua trajetória, Deus, Ele tem te forjado. E Ele tem te forjado para planos maiores do que você é possível de compreender. O Senhor, Ele tem te forjado em meio a situações desde o seu nascimento para algo que vai além do seu compreendimento, para que vai algo além da sua compreensão. Aquela menina já era forte. Ela não tinha uma figura feminina ali para dizer como que ela ia se portar. Ela estava dentre as mais belas, as mais vaidosas.
as mais femininas. Porque se ela é criada dentro de um quadro, onde ela é criada somente por um homem, porque a Bíblia diz que quem criava ela era o tio dela, Mardoqueu, a Bíblia não menciona uma figura feminina. Eu imagino uma menina bruta. E às vezes você não compreende a irmã que está do seu lado, fala que irmã grossa. Mas você não sabe a trajetória que ela passou para poder chegar aqui. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Que nós aprendamos a amar o nosso próximo como Cristo os ama. Aleluia. Porque nós temos defeito, mas Ele também tem. Só que quando nós olhamos para Ele, nós só vemos o dele, mas se você colocar um espelho na sua frente, você não vai ver o dele, mas você vai ver o seu. Talvez aquela menina fosse uma menina bruta, porque ela não tinha uma figura feminina. Agora, dentre as melhores de todo o reinado, você imagina as mais femininas chegando, as meninas belas, os mais meninas vaidosas, porque homem é visual, a mulher não. Isso daqui não é nem um encontro de casais, mas a mulher, ela vai pelo que ela ouve, o homem vai pelo que ele vê. Eu imagino Esté chegando ali para o rei, sem saber até como pisar. Eu não sei que sapato que ela calçou, mas imagina uma menina bruta sendo colocado um salto nela. E os eunucos, né? Os homens que foram preparados, homens que eram habilitados a transformar aquelas mulheres em mulheres que o rei se agradasse. Então, uma menina bruta que foi criada por um tio, mas ela tinha algo especial, algo que era reservado pelo Senhor. Era uma beleza que o dinheiro não era capaz de pagar. Era um brilho que só o Espírito Santo pode dar. Sabe por quê? Provérbios 31 diz que enganosa, aleluia, e vã é a formosura, porque a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Sabe por quê? Porque a beleza passa, mas o caráter, ele fica. O exterior, ele vai passar, mas quem verdadeiramente é você diante o Senhor e diante os homens também, porque eles são testemunha, será reconhecido aqui na terra e nos céus. Aquela mulher achou graça diante dos eunucos e diante do rei. E a Bíblia diz que o rei vai transformar ela. No momento que ele vê ela, ele determina: essa daí vai ser a rainha. É ela. Eu encontrei quem eu estava procurando. E o Senhor te encontrou. Não foi você que encontrou ele, foi ele que nos encontrou. Aleluia. Foi ele que nos achou. Foi ele que determinou a nossa vinda. Foi ele que determinou os nossos dias. Vasti, ela foi achada pelo Senhor. Vasti, ela nasceu com um propósito. Aleluia. Mas esse propósito que ela nasceu, ele vai ser trabalhado.
com o decorrer. E Deus, Ele vai dando estratégias para nós diante das guerras que nós vemos travar, diante das batalhas diárias que nós travamos. E a Bíblia nos diz, no capítulo 4, versículo de número 13. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mas de todos os outros judeus. Agora vai acontecer que, tendo passado os anos que Ester estava no palácio, tendo passado o tempo, vai levantar um homem por nome Amã e vai lançar um decreto. E que decreto era esse? Vai morrer todos os povos judeus. Só que Ester, no momento que ela adentrou aquele palácio para poder ser cuidada pelos eunucos, para que ela pudesse ser preparada para poder estar na presença do rei e assim pudesse ser escolhida, porque houve um momento de preparo, um momento de cuidado sobre ela. O tio dela vai dizer para ela: olha, Ester, você vai estar ali com uma estratégia. Ele falou: você não vai dizer da onde você veio, você não vai dizer quem é o seu povo. Aprenda com eles, se cuide, veja o que tem para você fazer, para você se portar, mas não fale sobre o seu povo. Agora a mãe, ele vai lançar um decreto, e quando ele lança o decreto, o tio dela, Mardoqueu, vai mandar um recado para ela, dizendo para ela: olha, Ester, será que não foi para esse tempo que você foi chamada? Amã está dizendo que vai matar todos os judeus, e você também é judia. Ninguém naquele palácio sabia que Ester era judia. A Bíblia nos diz que ela não havia contado para ninguém sobre a história dela. Ninguém sabia quem ela era antes daquilo. As pessoas conheciam a Ester rainha, não conhecia a genealogia da Ester, não conhecia o processo que ela passou para poder chegar até ali. Mas agora o tio dela vai dizer: olha, o Senhor te chamou para um propósito. E o Senhor, Ele está dizendo para você nessa noite: eu te chamei para um propósito. Você não está aqui só para poder encher um banco. Você ainda não está nessa terra apenas para poder ser mais um número. Mas quando o Senhor, Ele te chamou para algo. Ah, Débora, mas eu não sei louvar, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Talvez você ainda não se encontrou, mas isso não quer dizer que você não tem um chamado. Tem gente que é muito bom para fazer uma visita. Tem gente que é muito bom, Rafael, para poder evangelizar. Eu tenho uma dificuldade muito grande de conversar com quem eu não conheço. Mas tem gente que se senta no ponto de ônibus, conversa com todo mundo e vai puxando assunto com um e vai puxando assunto com o outro. E aquela pessoa ali tem um chamado para evangelista que às vezes a pessoa não entendeu. Porque se em todo lugar que ela
amor, ela com essa liberdade de falar, com esse desenvolvimento de conseguir conversar com quem nunca viu, por que não falar do amor do Senhor? Aleluia. São pessoas que têm a disponibilidade e têm o dom de fazer uma visita. Pessoas que têm o dom de orar. A orar todos nós oramos, amém. E nós devemos porque é o nosso dever. Mas esse dom nem todo mundo tem. Eu me esqueci o nome dele, um missionário da Deus e Amor. Como é que era o nome dele? Davi Miranda, irmãos. Aquele homem sentava, orava horas e horas e horas e horas. Isso é um dom da oração. Tantas outras pessoas, se ajoelhasse do lado dele, nos primeiros 30 segundos já cochilava. Ele tinha o dom de orar. Tem gente que tem o dom do amor, o dom de abraçar quem está ferido. E Deus, Ele quer te usar para poder curar vidas. Porque você sabe amar outras pessoas assim como Deus vos ama. Sem julgamento, sem preconceito. E muitas das vezes, para quem Deus distribui esse dom tão lindo, são pessoas que nunca foram abraçadas, mas conseguem abraçar outros. São pessoas que nunca receberam amor, mas conseguem doar aquilo que elas nunca tiveram. Eu não sei com quem Deus está falando aqui nessa noite, mas Deus, Ele te chamou para amar. Deus, Ele te chamou para poder entregar aquilo que talvez você não teve. Mas é o processo. Você foi preparado. Mardoqueu, ele vai dizer: olha, será que não foi para isso que Deus te chamou, Esther? Se ela não estava se encontrando, irmãos, literalmente nesse momento, aquela palavra dura que te reposiciona, te coloca na posição novamente. Porque às vezes Deus, Ele está falando: volta para o lugar que eu te chamei. E a gente não está entendendo. Aí é necessário Deus levantar alguém e falar assim: ó, não era nem para você estar aí, porque você não é filha de rei, você não é da linhagem real. Você está aí porque eu te chamei. Eu olho todos os dias para o meu testemunho e eu falo: Senhor, não era nem para eu estar aqui. Eu não fui criada nesse berço evangélico. E o Senhor estava falando no meu coração no momento que eu li essa palavra: fui eu que te chamei. Se posiciona. O Senhor, Ele está falando com você nessa noite também. Se posiciona. Entra na posição que eu te chamei. Ah, Senhor, mas eu não tenho, eu não sei. A primeira estratégia que o Senhor, Ele dá para aquela mulher, Ele dá para Perdão. A primeira estratégia que Ele dá para Esther, através do seu tio, foi: ó, silencia. Você vai estar lá, mas você não vai dizer de onde que você veio. Essa foi a primeira estratégia. Essa é a primeira chave que Deus, Ele libera para mim e para a sua vida nessa noite. Silencia nesse momento de preparo. Silencia no meio da trajetória. Ah, mas Vasti não andava conforme era para poder andar e ela estava ali no reinado. Vasti não é exemplo para Esther. Não pega quem não é exemplo para você. Aleluia.
O Senhor está falando, ó. A Bíblia em Provérbios diz que até o louco é tido por sábio quando ele fica quieto. Às vezes está falando e está falando demais. E às vezes perde a razão. Ah, mas fulano tinha razão, tinha. Mas abriu a boca, perdeu. E o Senhor está falando para nós nessa noite, mulheres guerreiras. No momento de preparo, ó, fica em silêncio. Não fala nada, não. Mas tendo passado o momento do preparo, agora como nós estamos, se posiciona. Se posiciona no meio dessa guerra, se posiciona no meio dessa luta. Porque você já entendeu o momento que é para você ficar calada, que não é para discutir, que não é para questionar, que não é para nem se justificar. Ah, eu estava certa. Fica quieta. Ah, mas fica quieta. Fica quieta porque o Senhor é quem te justifica. E no tempo certo Ele vai mostrar. E no tempo certo Ele coloca as coisas no lugar. Não está moldando qualquer pessoa, está moldando uma rainha, irmãos. É alguém que está na frente, alguém que está governando. Porque um rei ele não governa sozinho, não. Porque no momento que ele governar sozinho, Vasti se levanta. E se levanta para poder envergonhar. Ó, Deus está falando assim, ó. Eu te estabeleci você por rainha. É para governar. E você precisa aprender a governar. Estela se posiciona. Estela se levanta. Ela vai para a guerra. E de que forma que Estela vai para a guerra? Estela vai para a guerra na oração. Estela vai para a guerra no jejum. Porque ela entende que aquela guerra ali não está começando só no âmbito carnal. Não é só a mãe que está gritando lá, mas existe uma batalha no mundo espiritual. Aleluia. E a guerra que começa no mundo espiritual, ela precisa queimar a carne primeiro. E tem um louvor que eu gosto muito. E um pedacinho dele é: se eu orar, o céu vai mover. Se eu orar, Deus vai responder. Você não precisa falar, só ora. Se eu orar, Deus vai agir, vai entrar na cova e o leão vai dormir. Ela entende que é no âmbito espiritual e ela jejua. E ela coloca as suas servas para poder jejuar juntamente com ela, porque ela não vai jejuar sozinha. Agora ela entendeu quem ela é. E quem ela é? Ela é rainha. E quem é rainha governa. E ela começa a governar sobre o reinado que ela tem. E ela vai dizer para as suas servas: vai todo mundo jejuar. E manda avisar Mardoqueu que é para o povo jejuar também. E que povo? O povo judeu. Ela vai assumir a posição que Deus chamou ela. Ela não é judia? Então ela vai governar diante do povo dela. Ela vai na batalha na frente.
Na frente da guerra, ela está posicionada. Na frente da guerra, ela é guerreira, ela é linha de frente. Ela jejua, ela ora, o povo jejua, o povo ora. Aleluia. E Deus, Ele está trabalhando. E Deus, Ele está operando. Sabe por quê? Quando acontece o jejum e acontece a oração, nós conseguimos identificar quem é o inimigo no nosso meio. Ah, Débora, mas ela jejuou e orou. Porque se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada, e o rei não estendesse o cetro para ela, ela morreria. Sim, sim. Mas aquela guerra, ela entendeu que não era só no âmbito terreno, mas aquela guerra era no mundo espiritual. Se ela não se silencia, ela estoura e ela chega no rei gritando: a mãe quer matar o meu povo e eu sou judia e não é isso que vai acontecer. Sem sabedoria. Mas a mulher que é guerreira, ela é sábia. Ela sabe o momento certo. A estratégia foi toda concluída com sucesso. E Deus, Ele vai mostrar para ela quem é o inimigo. Eu escrevi aqui, ó. Ela já identificou o inimigo e agora ela ataca ele. E Deus dá livramento para o seu povo. Nós devemos saber identificar quem é o inimigo. Ah, mas o inimigo era Amã. Mas se ela fala sem sabedoria com o rei, se ela não sabe chegar na presença do rei, quem ia ser morta era ela. Quem ia perder a vida era ela. Então nós sabermos identificar com quem nós estamos brigando no meio da guerra é a gente gastar energia com a pessoa certa. Para de gastar energia com quem não é seu inimigo. O Senhor, Ele está falando aos nossos corações: para de gastar energia com quem não é seu inimigo. Ora, jejua. Ah, Débora, mas está falando. Pensa que às vezes só foi criado por um tio e não teve a delicadeza que precisava aprender quando criança. Não é seu inimigo, identifica quem é ele. Porque quando nós não identificamos quem é inimigo, nós brigamos com quem está do nosso lado na guerra. Aí, em vez do inimigo precisar lutar e exterminar o nosso terreno, a gente mesmo começa a exterminar os nossos companheiros. Vasti não soube se posicionar. Vasti não soube se silenciar. Vasti não soube governar. Porque governar não é só estar ali para poder estar fazendo uma festa, mas é saber ser rainha. É saber estar diante de um povo, aqui na terra e no céu também. No mundo espiritual também. Ela se prostra, ela ora. E o Senhor, Ele tem entregado essas ferramentas para nós essa noite. Essas estratégias para nós nessa noite. Mulher guerreira, Ele te chamou com um propósito. Ele te lavou, Ele te remiu com vestes novas, mas com um objetivo: de governar. Governar a sua casa, governar a sua família.
se posiciona. Amém, irmãs? Deus, Ele está dando autoridade para nós nessa noite. Vasti, ela se posicionou e o povo dela venceu. O rei agiu em favor com ela, porque ele disse para ela: pede até metade do meu reino que eu te darei. Quando a gente sabe chegar em lugares, nós alcançamos além da nossa expectativa. Ela está querendo pedir só por misericórdia, e o rei está dizendo para ela: se você quiser metade do reinado, ele é seu. Aleluia. Mas de que adianta metade do reino se não sabe governar? Deus, Ele estabelece sobre as nossas vidas, Aleluia, ferramentas nessa noite, que você possa sair de posse dela até que o Senhor me deu, e que você possa ir com essa palavra para o seu coração. Mulher guerreira, Ele te chamou, e as armas não é dessa terra, as armas é do céu. Amém? Amém. Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs, e assim eu volto a palavra ao pastor. Palavra abençoada aos nossos corações.